Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo uma merecida punição do seu erro. Até aí. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar. Pai Santo, a Ti pertencem a honra, a glória, o poder e o domínio. Pedimos que o Senhor volte os seus olhos, seus ouvidos e as suas mãos para esse local, de forma misericordiosa, benigna, indulgente, providente, amorosa. Porque se o Senhor olhar para a nossa iniquidade, não subsistiremos. Mas eu sei que contigo está o perdão, para que seja temido. Senhor, em tempos onde suas narinas bufam pela sua ira, por causa da impiedade do homem, num tempo onde os céus trovejam pela iniquidade que sobe, bebida como água, tem misericórdia, ó Pai, aplaca a tua ira, Senhor. Senhor, e através desse texto, ensina-nos como essa ira pode ser aplacada, visto que não temos feito outra coisa além de pecar. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui, irmãos. Queria total atenção de vocês para um tema urgente, oportuno, atual. Eu vou falar hoje sobre quando Deus abandona uma pessoa. Quando Deus manifesta o seu juízo contra alguém, abandonando esse alguém. Existem vários tipos de juízos na Bíblia. Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus manifestando os seus juízos de diversas formas. Você encontra Ele punindo nações ímpias, pagãs, punindo a nação de Israel, punindo oficiais, sacerdotes, juízes, de diversas formas. Mas existe outro tipo de juízo divino que Deus traz. Quando Ele volta as costas para o homem. Quando Ele abandona um homem. Quando Ele entrega tal pessoa, nação, povo, aos seus próprios desejos. É um juízo onde Deus deixa solta
e se volta contra esse pecador. Hoje vocês vão ver, vão saber, através dessa mensagem, qual é a condição dos desviados. Se você tem filhos desviados, filhas desviadas, maridos desviados, parentes, amigos, essa mensagem vai mostrar a condição daqueles que Deus entregou, voltou as costas, aquele que se apostatou. O que se apostatou é aquele que Deus entregou, que Deus soltou e deixou ele por conta dos seus próprios desejos. Você também vai ver, através dessa mensagem, a característica daqueles que não saíram da igreja ainda, mas que estão dentro da igreja também se apostatando, se esfriando, sendo paulatinamente abandonados pelo Senhor. Você vai ver como Deus os trata. Quando Deus envia juízo sobre uma pessoa em forma de abandono. Você pode ver alguns textos que abordam isso. Provérbios capítulo 1, verso 24 a 31, mostra esta forma de juízo sobre as pessoas. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, não é assim que Deus faz? Gentilmente, amorosamente, repreende, convida, tenta restaurar, estende a mão, e o que acontece com essa alma? O apóstata, ele rejeita, ele endurece qualquer tipo de repreensão, de autoridade, de lei. Então, agora a consequência, olha o juízo, em forma de abandono. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Deus é entregando, abandonando, voltando as costas para o indivíduo. Oséias 4,17 também mostra isso. Efraim está entregue aos ídolos, deixe-no só, entregue-o, deixe-o se conduzir como quer. É uma forma de juízo. Muitas pessoas acham que juízo é Deus tirar, é escassez, é doença, é dor. Não, às vezes o juízo é dar. Dê o que Ele quer, liberdade, conforto, pecado, solte-o. Isso é uma maneira de Deus entregar alguém. Quando você passa crise, dificuldade, é o açoite amoroso de Deus. Pode ter certeza que é Deus te chamando. Agora, quando você está sem a crise, o açoite, e está no pecado prosperando, é Deus te entregando. Juízes 10, 13 e 14, na época mais terrível de Israel. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Ide e clamais aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Esse texto quer dizer, eu perdi a paciência com você. Basta, eu vos entreguei, Israel. Então note, textos que Deus mostra ele aplicando o juízo em forma de entregar, abandonar, voltar as costas. Aqui nós vemos textos que falam da nação de Israel. Existe outro texto que mostra Deus aplicando esse juízo em um indivíduo, Sansão. Juízes 16, 18, 21 diz: então Dalila fez dormir Sansão sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo e da cabeça, e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força,
Note, quando Deus retira a força de um cristão, de um homem, a capacidade de lutar contra o pecado, de resistir às inclinações da carne, é uma forma de juízo aplicada. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele, entregado, voltado as costas. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze e giravam ele no moinho no cárceres. Por conta dos seus pecados, o Senhor o abandonou. Deus virou as costas para Sansão. Meu irmão, é terrível saber que alguns podem ser abandonados por Deus. É realmente assustador. E quando nós vemos esse tipo de juízo, onde Deus volta as costas para uma nação, para um povo, para uma comunidade, para um indivíduo, nós já podemos dizer que nós não esperamos o juízo divino. Já estamos o experimentando. Já estamos vivendo esse tipo de juízo. Entretanto, nenhum texto da Bíblia revela melhor essa condição. Nenhum texto da Bíblia revela melhor esse tipo de juízo sendo aplicado do que o texto que nós abrimos, Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1 é citado por 3 vezes o abandono de Deus em forma de juízo. O verso 24, capítulo 1, está escrito: Deus os entregou. Verso 26 está escrito: Deus os entregou. O verso 28, Deus os entregou. Durante todo o capítulo, Deus está manifestando a sua indignação, a sua revolta, a sua ira, em consequência da rebelião, da desobediência humana. E ele também manifesta aqui a sua justiça aplicada sobre a rebelião, em forma de quê? Abandono. Por conta disso, por conta da rebelião, por conta da apostasia, por conta da dureza do coração, eu os entreguei. Eu os entreguei. Deus os entregou. O que significa? Deus aplicando o juízo em forma de abandono. Deixar, soltar, voltar as costas. E esse termo, Deus os entregou, você vai ver a primeira menção dele no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. E o 28, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Essa palavra Deus os entregou no grego tem um sentido judicial. Ela era usada em um julgamento feito sobre um criminoso que foi entregue para a punição, que foi sentenciado e entregue para a punição. Ok? O termo era usado em um julgamento a respeito de um criminoso, que foi entregue, sentenciado para a punição. O termo significa o juízo de Deus aqui agiu judicialmente para sentenciar pecadores. Eles foram submetidos a um julgamento, foram condenados, foram considerados culpados e agora estão sendo entregues para a punição. Deus os entregou significa agora serão punidos. Eu enviarei a punição, e a punição vem em forma de quê? No que consiste esse juízo? No que consiste o juízo descrito de Romanos 1, 24? Deus aplica a sentença deixando de restringir seus pecados. Deixando de restringir seus pecados. É uma privação da graça restritiva, deixando com que o pecador se torne incontrolável. Veja só, o que refreia nossas pulsões, o que impede nós de cometermos atos hediondos,
É a graça de Deus, é o Espírito de Deus. Essa punição vem em forma de Deus retirar essa graça, graça restritiva, graça que restringe minhas inclinações, graça que restringe minha maldade, graça que restringe, segura, aperta, contém as minhas maldades. O juízo aplicado aqui é retirar a graça restritiva e deixar o pecador à solta, e deixar ele cometer, e deixar ele na volúpia do pecado, e deixar ele incontrolável. Seus pecados deixam de ser restringidos. Conhece alguém assim? Alguém que perdeu o controle das suas próprias inclinações. Alguém que está se esbaldando no mundo, no pecado, na iniquidade. Alguém que você nota nitidamente que perdeu a graça restritiva. Uma pessoa que não tem limites para suas atitudes. Eu quero dizer, se você conhece alguém assim, essa pessoa está sob o juízo divino em forma de abandono. Deus entregou. Morra no seu pecado. Agora vamos para o texto e ver como esse juízo de abandono ocorre. Segundo Romanos capítulo 1, esse juízo ocorre em 3 etapas, em 3 formas. Deus mostra 3 formas de executar o juízo aqui em Romanos 1. A primeira delas, primeira forma de executar o juízo do abandono, é entregando a imoralidade sexual. Verso 24, Romanos 1, 24, vamos ver. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Aqui fala de toda a condição pervertida sexualmente. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Qual uma das formas de Deus entregar esses homens? Perda do controle das suas pulsões sexuais. Perda do domínio do seu desejo sexual. Uma das maneiras de Deus aplicar juízo sobre essa pessoa, voltando as costas, é que esse juízo vai se manifestar nessa pessoa, nela perdendo o controle das pulsões sexuais. Ela será entregue à pornografia, entregue à prostituição, entregue ao adultério, a sentimentos e pensamentos sensuais. Essa pessoa, resumindo, se torna imoral. O declínio espiritual dela ela se torna uma pessoa sem controle do seu desejo sexual. Ela se torna pervertida sexualmente, imoral. Se torna como Sansão. Uma das características do juízo de Sansão foi esse, um maníaco compulsivo sexual, que deitou-se com a prostituta, casou-se com Filisteia, fez uma lambança. Sansão não tinha domínio do seu desejo sexual. Ali já estava sendo aplicado o juízo. É uma pessoa que agora está entregue ao vício da pornografia, não consegue se controlar, não consegue se conter mais. É uma maneira de também cometer porneia. Ela é dominada agora por sentimentos perversos, de orgias, sentimentos e pensamentos sensuais. Deus entregou, ela não tem mais domínio e agora ela é escrava da imoralidade sexual, se torna imoral. O texto fala algo interessante, veja só. 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, pela concupiscência do seu próprio coração e para desonrar o seu corpo. O texto diz de 2 áreas, coração e corpo. O que ele está querendo dizer? O juízo é aplicado nessa pessoa e o coração dela se corrompe. O coração dela se deprava, ela perde as suas afeições piedosas, ela inverte os seus valores, ela perde, o temor se exaure, se extingue, se acaba.
Ela começa então a ter desejos que não tinha, desejos e pensamentos estranhos e incontroláveis tomam essa pessoa. Quando Deus aplica o juízo em alguém em forma de abandono, Deus entrega o coração dessa pessoa e ela começa a ter sentimentos e desejos e sonhos que ela não tinha. Se torna incontrolável. O coração se corrompe. Você sabe que o coração de uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, que está viva no Espírito, é púdico, santo, guardado, puro. Mas à medida que essa pessoa vai pecando e Deus aplica o juízo nela, o coração dela vai se corrompendo de tal forma que o texto diz, pelas concupiscências do seu próprio coração. Depois ele cita corpo. Todos os desejos impuros do coração vão se manifestar no corpo. Seguem agora o corpo. Todo sentimento perverso, libertino, sensual, que carrega o coração dela, vai se manifestar no corpo, em práticas, em obras, em atos perversos, imorais. Irmãos, isso é triste. Pessoas assim, descontroladas, não têm domínio sobre o próprio corpo, sobre o próprio desejo, sobre as próprias pulsões. Se você ver uma pessoa assim, ela está entregue, ela foi abandonada por Deus. Se você está vivendo como uma pessoa assim, sem domínio, você fala, pastor, você não tem ideia o que passa pela minha cabeça, os desejos e sentimentos que eu tenho, e o quanto eu manifesto ele em atos. Você está sob o juízo divino. Segunda forma de Deus executar esse juízo é entregando-os ao homossexualismo. Mas não é bem isso, presta atenção. O verso 24 trata exclusivamente mais de o juízo aplicado sobre os homens. O verso 26 e 27, a extensão do juízo é tão grande que ele vai começar a perverter as mulheres. Se não, vejamos, verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Veja só, ele vai falar mulher primeiro. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também deixando contato natural com a mulher, se inflamando mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Até aí. Veja só, a segunda forma de Deus executar o juízo também está ligada à área sexual. Veja só, vai haver um desvio na condição sexual do indivíduo. Vai haver um desvio, ele vai começar a ter desejo pelo sexo oposto. Homossexualismo, lesbianismo. Você vai começar a ver sociedades, povos, grupos, comunidades e indivíduos se entregando ao homossexualismo, desejo por pessoas do mesmo sexo. E quando esses desejos incontroláveis tomam um homem, tomam uma mulher, tomam nações, tomam sociedades, é Deus aplicando o seu juízo e entregando essas pessoas à perversão sexual. Sabe por que chega no homossexualismo muitas vezes? Porque a perversão sexual é tão grande que o cara não se satisfaz mais com uma mulher, e a mulher não se satisfaz mais com o homem. Querem buscar aventuras e satisfazer o alívio da tensão sexual com pessoas do mesmo sexo. Mas vai mais longe ainda, porque o termo fala até as mulheres. Até as mulheres. Paulo aqui quer mostrar a extensão da depravação, irmãos. Na maioria das culturas, a degradação moral, sexual, começa com os homens, sempre se dá com os homens.
A mulher é a última a ser atingida, porque ela tem o sentimento maternal, ela tem o sentimento de mãe. Geralmente elas são guardadas. Mas o termo diz, quando Deus aplica o seu juízo, até as mulheres se pervertem. As mulheres perdem o senso maternal, o senso natural, e se tornam esses seres. É só você ver na nossa sociedade, aquela filha da Gretchen, Tammy, Daniela Mercury, essas mulheres, todas pervertidas, e todas mudaram o uso natural. O que é isso, pastor? O que é essa explosão de homossexualismo, lesbianismo? O que são esses homens, esses maricas hoje? Você não vê homem mais. Todos esses homens são duvidosos, cheios de inclinações homossexuais, mulheres, e a sociedade. Juízo de Deus. Notem, a sociedade não só aprova. Está chegando um tempo que a sociedade aprova, ela já aprova faz tempo. Não só aprova, como ela exalta o homossexualismo. Induz ao homossexualismo, incita ao homossexualismo, premia o homossexualismo, glorifica o homossexualismo. Mas quando a sociedade, ela se postura dessa forma, com a sexualidade humana, é um sinal de juízo. Deus está abandonando a nação, Deus está entregando a nação, Deus está entregando os indivíduos. Deus voltou as costas e os deixou fazerem o que querem, o que quiserem com seus corpos. Mas tem algo mais ainda, há uma consequência ainda no 26, no 27, parte C, homens com homens recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Deus permite a relação homossexual e eles recebem nos próprios corpos, em si mesmo, a punição. O que é isso? O comportamento homossexual é um dos comportamentos mais destrutíveis do mundo. Recebe em si mesmo já, meu irmão, a consequência deste ato: doenças sexualmente transmissíveis, consumo de drogas, suicídio, depressão, perspectiva de vida baixa, transmissão do vírus HIV. Tudo isso é forma de juízo, por se perverterem dessa maneira, e Deus os entrega dessa maneira. Você conhece alguém que está nesse estado? Algum filho, marido, pai, mãe? Você, será que está nesse estado? Será que Deus não tem abandonado, voltado as costas por causa da sua rebelião, e entregado você, e você ficou uma pessoa descontrolável? Terceira forma de Deus executar o juízo: entregando-os à confusão mental. Se não, vejamos verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Veja só, uma confusão mental. A consequência: para praticarem coisas inconvenientes. Outra maneira de Deus aplicar o juízo: a mente afetada, os pensamentos. O grego aqui dá a ideia de desqualificado, testado e considerado inútil. O raciocínio se corrompe tanto que ele se torna deficiente mental. Perda do bom senso, perda do discernimento, a consciência afetada. Você pode ver, esse tipo de pessoas tem a mente embotada, confusa, não diz coisa com coisa, não processa coisa com coisa, é uma confusão de ideias, uma confusão de pensamentos. Perdeu o discernimento, o raciocínio, perdeu o bom senso.
é uma forma de Deus executar o juízo, entregando essa pessoa a um pensamento, a uma condição mental reprovada, inútil, desqualificada. Qual que é o resultado? Para praticarem coisas inconvenientes. Essas pessoas se tornam insensatas, descontroladas, começam a fazer loucuras, coisas sem noção, não sabem o que falam, não sabem o que fazem. A maneira de Deus está aplicando o juízo. Você não conhece gente assim? Dentro da igreja esfria, você se vê que se endurece e de repente essa pessoa fica completamente estranha. Começa a se vestir de um modo estranho, começa a falar de um modo estranho, começa a tomar cada decisão maluca, começa a se meter em cada enrascada. Deus se afastou dessa pessoa. Uma das características do crente, o fiel, o bíblico, ele é prudente, ele é coerente, ele é sensato, ele é probo, ele é reto. Quando Deus se afasta de uma pessoa, essa pessoa fica estranha. Perda do bom senso, tem a consciência afetada. E o pior é que eles sabem que estão errados e ainda induzem outros. Se não, vejamos no verso 32. Olha só. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles são influenciadores, eles contaminam, eles envolvem pessoas na sua loucura. O texto diz que eles não são ignorantes, eles são rebeldes. Eles sabem, eles conhecem a sentença de Deus, sabem que estão em flagrante rebelião, sabem porque a lei de Deus está escrita no seu coração, sabem, eles não são ignorantes, são rebeldes, e ainda induzem outros, não somente fazem, como também aprovam, induzem, incitam outros a fazerem. Ou seja, não vai ter nenhuma vítima no julgamento. Ninguém que vai poder dizer que não sabia. Irmãos, essa é uma das piores e mais tristes formas de juízo. Amei Jacó e aborreci Esaú. Ele amou Jacó e descia a vara em Jacó e não deixava Jacó em paz. Amou, aborreceu Esaú. Deixou, soltou Esaú. Esaú, soltou, entregou, voltou as costas. John Wesley contando certa vez que havia 2 semanas que ninguém xingava ele, que ele não era perseguido. Ele começou a se entristecer, entrou em depressão e orou: Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? O que eu fiz? Quando ele acaba de orar, um tijolo voa no nariz dele. Obrigado, Senhor, por ter lembrado de mim. Então veja só, o juízo não era levar pedrada, tijolada, açoite. John Wesley foi apedrejado, arrastado para a cidade como morto, como Paulo. O juízo era se John Wesley estivesse sem nada, comendo gorduras, solto. Agora, preste atenção. Qual a causa do juízo? Por que Deus faz isso? Agora, qual é a causa do juízo? Por que Deus faz isso? Por que Deus abandona alguém? Qual o motivo para tal disciplina? Qual é a causa de Deus entregar alguém, voltar as costas para alguém? Nós temos aqui pelo menos 3 razões, que são quase sinônimas, que estão aqui no capítulo 1. Porque Deus aplica o juízo em alguém assim. Primeiro, porque suprimem a verdade de Deus. Verso 18, 1:18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade humana. Põe o dedo aí. A ira de Deus. O que é a ira?
o juízo de Deus, o juízo do abandono é feito, é manifestado por conta de quê? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O termo que eu escolhi no lugar de detém é suprime a verdade de Deus. Por que Deus aplica esse juízo? Porque os homens suprimem a verdade de Deus. A verdade aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é o evangelho. A palavra suprime no grego sufoca, encobrem, destroem pela sua impiedade. O juízo é aplicado porque os homens rejeitam a verdade de Deus nas suas consciências. Porque os homens suprimem, distorcem, afogam, não deixem que elas brilhem, que elas brotem, que elas cresçam. Eles esmagam a verdade, a lei de Deus, agarrando-se em seus pecados. Na verdade, a ira de Deus vem sobre os homens por causa da sua rebelião contra a lei de Deus, a sua rebelião contra a vontade de Deus, a sua rebelião contra a palavra de Deus. É assim. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui num culto, para ficar mais fácil, mais claro. É alguém que está ouvindo um sermão e o tempo todo está resistindo o sermão, contestando o sermão, sufocando, dando outra interpretação para o sermão, outra conotação, de modo algum aceitando, de modo algum aplicando, de modo algum entendendo, mas sufocando, esmagando, uma luta violenta contra a verdade de Deus exposta e a sua consciência trata uma luta contra aquela verdade. Não é assim, não quero assim, acho diferente, não gosto, não submeto, me rebelo. É assim. A ira vem porque os homens rejeitam a revelação de Deus. A verdade de Deus foi revelada de 3 formas. Revelação geral, através do cosmos. Revelação moral, através da consciência, a lei de Deus nos nossos corações. E revelação especial, as Escrituras. Revelação geral, Deus se revela pela razão, verso 19 e 20 de Romanos 1, a criação é prova da existência de Deus, para que os homens fiquem inexcusáveis. Pela razão, o homem tem acesso à verdade de Deus, revelada na criação. A revelação moral, Romanos 2,15, Eclesiastes diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dele. A lei de Deus que está na consciência do homem, que mostra o certo e errado. A verdade está revelada na consciência. E a revelação especial, Deus tem um livro. Deus escreveu um livro. Deus deixou um livro, a sua palavra. O juízo vem a essas pessoas por elas rejeitarem essas 3 formas de revelação. Elas não querem aceitar que a criação mostra a existência de Deus. Elas não querem aceitar o que a consciência impõe a elas. E elas não querem dar valor à preciosidade desse livro. É assim que elas suprimem. Não, esse livro não é inerrante, não é infalível, foi escrito por um homem, não é assim que se interpreta. Não, a criação não é bem assim, não veio por alguém, isso tem uma outra forma, um outro propósito. Não, a consciência, eles sufocam a consciência, suprimem a consciência. Então, Deus os entrega às paixões, Deus os entrega ao homossexualismo, Deus os entrega à confusão. Rebelião. Você se endurece quando ouve um sermão, quando recebe uma repreensão, quando lê um texto, quando a verdade bíblica, ela lateja na sua mente, você suprime, rejeita. É um sinal de apostasia. É um sinal de juízo divino. Segunda razão, por que Deus abandona alguém? Por causa do desprezo por Ele. Desprezo por Deus
não dar a ele a glória por tudo. Se não, vejamos verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meu irmão, o verso 21, eles desprezam. Peraí. Não, ok. É outra coisa aqui. É o desprezo pela pessoa de Deus. O verso 18 é o desprezo pela lei de Deus. O verso 21 é o desprezo pela pessoa de Deus. O que significa? Por que Deus os entrega? Eles não querem dar a Deus o mérito pelas coisas. Eles não querem atribuir a Deus, meu irmão, atribuir a Deus a fonte primária de todas as coisas. Olha só, o texto diz, eles por terem conhecimento de Deus, não o glorificaram, não são gratos a Deus, não atribuem a Deus a tudo, não louvam a Deus. São pessoas que desprezam a vontade de Deus. São pessoas que desprezam o ser de Deus. Deus não tem importância, não tem relevância. São pessoas que não atribuem a Ele a criação, não louvam a Ele pela criação. Pessoas que não são gratas a Ele por ser o doador da vida. Você vive numa geração que faz tudo para tirar Deus do trono, que atribui todo o louvor e a glória de tudo ao homem, à ciência, ao causa e efeito, a uma explosão, e não ao Senhor. Essa pregação poderia ser muito evangelística, né? Para a gente que não tem a Jesus, está vivendo nesse juízo de abandono, por quê? Desprezo por Deus, não dar a Ele glória por tudo. Agora o verso, deixa eu ver se está aqui, 28, verso 28. Ok. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental. A verdade é assim, o verso 18, eles suprimem a verdade. O verso 21, eles desprezam a Deus. E o verso 28, eles desprezam a lei de Deus. Olha só, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Sabe o que é isso? Não tem apreço por sua palavra. O verso 21, desprezam a Deus. O verso 28, a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Não querem saber do conteúdo deste livro. Não querem saber qual é a vontade de Deus. Não se submete às leis, preceitos, estatutos deste livro. Essa é a razão. Agora você sabe porque seu filho está assim, sua filha está assim, seu marido, seus amigos. Talvez você esteja todo nessa lama de pecado, entregue às orgias e concupiscências e reprovações mentais. É por rejeitar a verdade de Deus. Melhor, por suprimir, distorcer, rebelar contra ela. É por desprezar a Deus e não atribuir a Ele todo o louvor. E é por desprezar a santa lei dEle, a santa palavra dEle. Quarto, por que Deus envia o juízo sobre o apóstata? Por conta da religião. Da religião. Veja só, é uma reação em cadeia. Por conta de rejeitarem a Deus, suprimirem a verdade de Deus e rejeitarem a lei de Deus,
eles criam seus próprios conceitos, sua própria lei, sua própria religião. Se não, vejamos versos 23 e 24, olha só. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. É até aí, olha só. Na verdade era o 22, ó, inculcando-se por sábios, tornaram-se... Cadê, gente? Ah, tá, é o 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus corruptível, semelhança da imagem de homem, bem como aves e quadrúpedes. Até aí. Veja só. A quarta razão para Deus aplicar o juízo. Esse texto fala de ídolos. Eles adoraram ídolos, as estrelas, o sol, a lua, animais. Segunda Reis diz, meu Deus, meu povo fez para si ídolos. Arão, o povo de Israel diz, faça-nos deuses que nos levem de volta para o Egito. Arão fundiu um bezerro de ouro. Timóteo, diz Paulo a Timóteo, nos últimos tempos, e tendo comichão no ouvido, não suportarão essa doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ídolos, deuses, conforme os seus desejos. Isso é muito sério. Veja só, por conta de rejeitarem a Deus, a sua lei, suprimir a verdade, eles criam seus próprios conceitos. O texto é bem claro, mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram a religião, forjaram uma religião, forjaram conceitos, forjaram a fé e seguiram aquilo que eles mesmos fizeram. Quanta gente não está assim? Eu creio do meu jeito, eu interpreto do meu jeito, eu adoro do meu jeito, eu congrego do meu jeito, eu faço do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Satanás. Só tem um jeito de fazer, e não é o seu, é o jeito da Bíblia. Essa é das razões, irmãos. Porque o juízo de Deus vem. Porque está sobre o seu filho, seu cônjuge, a sociedade, a nação. A pior coisa que tem é ver alguém abandonado. Não é sofrível? Não é triste? Você vê a pessoa, a condição dela, você conversa, você vê a expressão, você vê, ela está abandonada. Por isso que fala desgraça, desgraçado, sem a graça. Rejeitado, repudiado, abandonado, rechaçado, cuspido, vomitado, largado, jogado. Ela fica nessa condição, entregue às luxúrias e loucuras do seu coração. E porque ela está assim? Porque desprezou a Deus e o seu conhecimento e se entregou à sua própria forma de religião. Agora vamos terminar. Qual é a solução para alguém que se encontra nesse estado? Há esperança? Há esperança para o apóstata? Há esperança para quem Deus entregou, abandonou? Há esperança para quem está na fossa da iniquidade? Quem se apostatou? Quem está ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônio? Quem desceu no fundo do poço? Há esperança. Abra comigo no Salmo 81.
Salmo 81 vai também fazer menção do juízo, do abandono, e como Deus supostamente restauraria Israel. Veja só, Salmo 81, verso 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Aqui o juízo. Deus abandonou Israel. Deus entregou Israel, igreja. Agora o verso 13, a solução. Olha o lamento de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam. Isto duraria para sempre. E eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. O que o Senhor está dizendo? Repentance, arrependimento. Arrependimento. Ah, se o meu povo me escutasse. O que é escutar? Vou te dar um exemplo para você ver o que tem a ver com arrependimento. Ali está seu pai, você é o filho pródigo. Você volta as costas para o seu pai. Toma a sua herança. Obstinado e segue o mundo. E o pai, filho, volte. Filho, não faça isso. Filho, desista disso. Se o filho ouve, o que ele faz? Converte, muda a rota, se arrepende e volta para o Pai. Irmãos, eu não sei aqui quem está nessa condição. Talvez você tenha filhos nessa condição, amigos, pessoas queridas. Talvez tenha pessoas aqui que estão neste processo. Não houve apostasia definitiva ainda. Qual a palavra para você? Volte, desista disso, recue, dê a meia volta. Se arrependa. Volte-se para Deus. Deixe a sua obstinação. O texto é tão lindo. Ah, se você me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu de pronto, a palavra de pronto é de imediato, num instante, abateria o seu inimigo, abateria Satanás, bateria o pecado, e eu sustentaria com um trigo mais fino, restauração, perdão, reconstrução, reconstituição, renovo, aliança. Então, o juízo é aplacado, apaziguado, a ira é retirada, e Deus nos coroa de misericórdia. Você tem que se arrepender. Volte-se para Deus. Vamos ver coisa linda. Oséias capítulo 6. Olha que palavra rema para você. Olha só. Né, Snin? Oséias capítulo 6. Olha que coisa linda, 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 linda. Olha só, Oséias 6, verso 1, olha só. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia, nos levantará, e viveremos diante dEle.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Mais uma vez, verso 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, enviou sua ira, voltou as costas, nos deixou, mas Ele promete nos sarar. Ele quem fez a ferida, mas a ligará, a curará. Depois de 2 dias, nos revigorará. E no terceiro, nos levantará e viveremos diante dele. Você quer convite mais doce, mais gentil, mais gracioso? Você está nessa condição? Não minta para Deus, não. Responda a Deus. Tem alguém da sua família assim? Você vai procurar ele, vai ler essas palavras e vai falar a mesma coisa. E no final você vai dizer: vinde, volte ao Senhor, corra para o Senhor, para o seu Salvador. Amém?